Olá, vocês estão, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades de vocês. Logo, logo isso vai passar e a gente vai voltar para a sala de aula e ter as nossas aulas tradicionais, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente começa aí com as nossas videoaulas. Bom, o nosso próximo tópico é a agricultura, né? Bem facinho, né? A gente já mexeu sobre isso, já comentou sobre isso, né? A gente tem gente aí na sala que tem hortinha em casa, então essa hortinha que vocês têm em casa, né? Que muitas pessoas têm em casa, é considerado um tipo de agricultura, né? A gente vai ver que existem diversos tipos de agricultura, mas essa hortinha dentro de casa, lá no quintalzinho que a gente tem, já pode ser sim considerado um tipo de agricultura. Bom, é, o que seria a agricultura? Né? Definindo a agricultura, o que é agricultura? A agricultura é a atividade que tem como objetivo a exploração dos recursos do solo a fim de satisfazer uma das necessidades essenciais do homem. Que necessidades são essas? A gente planta, perdão, a gente planta para depois o quê? Colher, né? E se a gente colhe é porque a gente vai utilizar isso. Então, que necessidade é essa? Essencial. A necessidade de comer, né? Todos nós comemos, principalmente os recursos que vêm da agricultura. Ai, professor, eu não como agricultura todo dia. Tem dia que eu só como pizza. A pizza, para ter a pizza, precisa da agricultura, não precisa? Porque a gente precisa da farinha. E a farinha vem da onde? Do trigo. A gente precisa, né, de diversos fatores que vão estar relacionados à agricultura e também da pecuária. Mas a pecuária é o próximo tópico, nosso próximo capítulo. Então, isso é agricultura. E a agricultura, ela é praticada pelo homem, diferente do extrativismo. O extrativismo é da própria natureza. A agricultura não. A agricultura ela é praticada 100% pelo homem. Bom, e aí a agricultura pode ser praticada em diversos espaços. No espaço rural, no espaço agrário ou no espaço agrícola, né? E aí a gente tem aí o que é o espaço rural, que a gente já viu, o espaço agrário, voltado principalmente para a agricultura, né? E o espaço agrícola, que é o espaço que é ocupado pela produção vegetal e animal, e pelos campos e prados. Ou seja, a agrícola seria a junção aí da agricultura mais a pecuária, que vai gerar o que a gente chama de agropecuária, mas é o nosso próximo tópico. Bom, se você vai plantar, você tem alguns fatores que vão ser primordiais para a sua agricultura, para o seu plantio. Que fatores são esses? Primeiro que a gente não pode esquecer, clima. Clima é extremamente importante. Por que o clima é importante? Você já viu a gente desenvolvendo agricultura no deserto? Não, porque o clima do deserto é um clima muito seco, muito quente, então não é propício para a agricultura. Na sua hortinha em casa, o que você faz com a sua hortinha sempre? Molhar e dar luz do sol, né? Mas também não é aquela luz do sol de meio-dia, né? É uma luz do sol mais da manhã, que é mais fraquinha, mais propícia, melhor para a agricultura, água. Então, o deserto ele tem aquele calor, né? Aquele clima muito quente, muito forte e não tem chuva, coisas que não são bom para a agricultura. Relevo, por que o relevo é importante? Locais, por exemplo, de inclinação muito grande, posições vertentes, ou seja, essa coisa muito alta, muito íngreme, não é bom para a agricultura, né? Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma área de montanha, que é um tipo de agricultura, que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente chama de agricultura de terraceamento. Então, plantar aqui é muito mais difícil do que plantar aqui. Aqui o terreno está plano. O que é plano? Retinho. Então é mais fácil de plantar. Aqui não, o terreno é íngreme. Então é difícil de plantar. E o solo, que é um solo rico em matéria orgânica, né? Como você que tem vasinho de planta em casa, que planta alguma coisa, que tipo de solo que a gente usa? A terra preta, né? Que é um tipo de solo rico em matéria orgânica. Tanto que tem gente até que coloca a matéria orgânica, né?
Sua avó, seu avô, sua mãe deve colocar aí restos de alimentos no solo, que é para dar matéria orgânica para ele. Isso que é essa matéria orgânica, esse resto de animais e vegetais que estão ali no solo, enriquecendo o solo para a plantação. Bom, fatores humanos que condicionam a agricultura. O que a gente precisa aí do homem para uma boa agricultura? Dividir a terra, você saber onde você vai plantar, né? Mão de obra, você precisa desses recursos que vão facilitar a sua vida na hora da plantação. Eu preciso falar que a gente não vai ver tudo desse slide, tá? Esse slide é uma coisa de agricultura bem ampla. Eu estou me baseando no que está no livro, que eu vou deixar a página para vocês direitinho, tá? Então a gente vai ver, vai seguir o cronograma do livro, tá bom? Bom, e aí a gente tem os tipos de agricultura que eu falei para vocês anteriormente. Que tipos de agricultura são essas? A gente tem dois tipos de agricultura, basicamente, quando a gente remete ao modo de plantar, ou seja, de como era aquela agricultura do passado, que você viu lá em história, da civilização egípcia, na beira do rio Nilo, plantando, colhendo, e de como é a agricultura de agora, uma agricultura mais moderna, obviamente. Então, por exemplo, a agricultura que a gente faz em casa, ela é considerada uma agricultura tradicional ou de subsistência. Lembra dessa palavrinha que a gente já falou? Subsistência é para si próprio ou para sua família. Então, a gente vai utilizar técnicas simples. A gente não vai botar um trator na nossa casa, né? A gente não vai botar um sistema sprint de irrigação, que é aquele lá que fica girando quando a gente vê futebol, molhando o gramado. Porque não precisa, porque é uma coisa mais pequena. Já a agricultura moderna ou mecanizada, que é principalmente dos países desenvolvidos, ricos, é uma agricultura para produzir muito, para o comércio. Então, se você está indo para o comércio, obviamente você tem que produzir em larga escala, ou seja, produzir em grande quantidade. Então, essa é a diferença da agricultura tradicional para a agricultura moderna. E aí, principais características da tradicional, como eu falei, tarefas agrícolas manuais, ou seja, você não vai utilizar muitos equipamentos, vai utilizar mais a mão. Destino de produção, autoconsumo. Então, para mim, né, o que a gente chama de autoconsumo ou subsistência, é o que é para mim, ou no máximo para minha família, aquele núcleo familiar pequeno. Agricultura tradicional. Elevado número de terras incultas. O que seriam isso? Para agricultura extensiva, em grandes propriedades. Organização da exploração do tipo familiar, né? Ou seja, você não vai contratar outras pessoas para trabalhar para você. Você vai ter a sua família ou você produzindo aquilo, sem qualquer tipo de remuneração. Ou seja, se é para você, é para si próprio ou para sua família, né, não precisa pagar. Então você está plantando para você utilizar disso depois. E a prática da policultura. O que é a policultura? Quem tem sorte em casa não vai plantar só uma coisa. Você vai plantar várias coisas. Então, quando a gente tem vários cultivos num determinado local, a gente chama isso de policultura. Quando a gente só tem um cultivo, a gente chama de monocultura, tá? E aí a agricultura moderna é simplesmente o contrário da agricultura tradicional. Ela vai utilizar produtos químicos, ela vai utilizar equipamentos mecânicos, elevado rendimento, ou seja, ela vai querer produzir muito. O destino são os mercados, como eu falei, é voltado para a venda. Pratica-se a monocultura, ou seja, um único cultivo, porque ela produz só uma coisa em grande quantidade e vai vender. E reduzido o número de trabalhadores. Por que poucos trabalhadores? Porque você tem a substituição do homem pela máquina. Então aqui a gente tem mecanização da agricultura, ou seja, uma agricultura
mecânica, moderna, industrial, coisa que a gente não faz da nossa hortinha em casa, né? Por isso que é a agricultura tradicional, a nossa hortinha. E aí, a agricultura ela é praticada dentro de latifúndios e minifúndios. Latifúndios são essas grandes propriedades e os minifúndios são pequenas propriedades. Então, aqui percebam que todas essas demarcações que a gente está vendo aqui, isso seria um minifúndio, ou seja, pequenas propriedades. Já que o latifúndio não, é a perder de vista. Então, é um local extenso. E aí você vai praticar a monocultura em grande quantidade, porque você tem um grande terreno para isso. E aí, como eu falei, a policultura e a monocultura, né, que seriam vários cultivos ou um único cultivo, e essa agricultura extensiva e intensiva. O que é agricultura extensiva? Tipo de agricultura que não se utiliza a totalidade do solo, deixando parte para pousio. O que é isso? Uma parte vai descansar. Então você tem um terreno gigante, né? Então, desse terreno que eu tenho aqui, desse tamanho, eu só vou utilizar essa parte. Vou deixar essa outra parte aqui descansando. E a agricultura intensiva não. Ela vai utilizar todo o solo, né? Todo o terreno para produzir mais. Isso aqui a gente não vai precisar ver. Esses são os tipos de agricultura pelo mundo, tá? Isso não é a nossa matéria, mas já que está aqui, só para vocês terem uma noção de diferentes locais do mundo, como se pratica a agricultura, né? Conforme a gente tem aí climas diferentes, terrenos diferentes, a gente tem tipos de agricultura diferentes, ó. Essa daqui é no oásis, no meio de um deserto. Essa aqui é agricultura nos morros, né, nas grandes elevações, que a gente chama de agricultura de terraceamento, a agricultura em estufas ou agricultura no campo, a agricultura em grandes propriedades, que seriam os latifúndios que a gente viu, tipos de agricultura, né? Cacau, café, algodão, borracha. Tem dois tipos de borracha, né? A borracha sintética ou a borracha da árvore. Tá? Então, é isso. Esses são exemplos de agricultura pelo restante do mundo, né? E o próximo tema é o tema da pecuária, que é a nossa próxima aula, tá? Então a gente começa primeiro com a agricultura, vai ter uns exercícios e depois na nossa próxima aula, o próximo tema é a pecuária, tá bom? Por hoje é só. Tchau, tchau.